Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócio, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Vamos orar. Ó Deus, que o seu Espírito seja o tradutor entre nós e que a gente aprenda as línguas do Espírito Santo, Pai, em nome de Cristo. Amém e amém. Queria que você pensasse numa cena, então nós vamos usar a nossa imaginação aqui bem rapidamente. Vamos imaginar que você está num dos parques temáticos da Disney, ok? Você pode imaginar, e se você quiser ir e me levar na bagagem, você também, fica aí a dica para você. E eu quero que você imagine que nessa fila, todos falam, ou pelo menos grande maioria fala inglês. Mesmo pessoas que são de outras nacionalidades, que não só americana, eles falam inglês. Mas de repente você escuta cerca de 100, 150 metros de você escuta alguém falando: oi, ou você é lá do Brasil? Mesmo que não tenha sido com você, o que você acha que vai acontecer automaticamente? Você vai, ouvir, ou você vai responder ele. Por quê? Porque o que está em jogo ali é a sua língua materna. O que está em jogo ali é uma sonoridade que te é familiar. De repente, naquela fila, tem um monte de gente muito mais interessante do que aquela pessoa que está falando português. De repente, naquela fila, tem gente que gosta de um estilo de música muito mais parecido com aquilo que você gosta. Mas o fato de que aquela pessoa está falando na sua própria língua materna vai ressaltar ao seu ouvido. E é por isso que você vai inclinar. E de repente você vai ter o interesse de conhecer essa pessoa, porque essa pessoa fala a sua língua materna. Tem um filósofo, um psicanalista muito famoso chamado Lacan. E Lacan vai ensinar que não é só a linguagem verbal, que é uma linguagem que para nós é compreensiva. Em Lacan, a linguagem verbal ela é importante, mas a linguagem expressiva ela é importante, os gestos eles são importantes, a tonalidade de voz ela é importante. E eu diria mais, se você foi criado em um lar em que a gritaria é algo comum, isso fica registrado em você como parte da sua língua materna. Se você foi criado em um lar em que a depressão é algo comum, isso fica registrado em você, nas suas emoções, no seu sentimento, como sua língua materna. Algo que te é comum. Por isso, não é incomum, por exemplo, uma pessoa que cresceu num lar violento e diz: eu quero construir um lar muito diferente do que foi a casa dos meus pais, mas ela se vê em torno de um novo lar violento. Ou, algumas vezes, acontece também de alguém ter um pai alcoólatra e, de repente, se casa com um marido alcoólatra. Ou tem uma mãe alcoólatra e, de repente, se casa com uma mãe alcoólatra. Seria basicamente esse registro da comunicação que nós vamos guardando dentro de nós e a gente vai aprendendo a falar. Então, cada um de nós não fala apenas o português. Cada um de nós temos línguas que são familiares a nós. E olha, a gente tem uma tendência
a encontrar pessoas que falam a mesma língua que nós. Você tem uma tendência a procurar marido, procurar esposa. Às vezes você acha que foi só aqueles belos olhos que te encantaram. E de repente, por trás daqueles belos olhos, tem pessoas parecidas com a sua mãe, parecidas com o seu pai. E você fala, nossa, quando eu casei não tinha nada a ver com a minha mãe. Agora parece que é a encarnação da minha mãe. Nossa, quando eu casei não tinha nada a ver com meu pai, mas agora parece que meu pai reencarnou. Mas como que meu pai reencarnou se meu pai está vivo ainda? Que negócio mais cabuloso é esse? Cabuloso é mineiro, né? Cabuloso, está começando a ganhar, né, o cabuloso. Ok, estão entendendo essa primeira? Ok, muito bem. Mas aí você se converte. E o desafio da conversão é você aprender um novo idioma. Existe um novo idioma que quem nos ensina é o Espírito Santo. Mas as pessoas não têm contato com o Espírito Santo, ou pouco têm, e as pessoas não praticam. Hoje, a coisa mais comum que você vê na internet é alguém vendendo uma inteligência artificial que vai te ajudar a praticar uma nova língua, não é isso? Essa semana apareceu lá uma propaganda para mim que você consegue conversar com a robô te corrige, e aí você pode conversar quanto tempo você quiser, falar um novo idioma. Eu vou falar para você qual é o idioma do Espírito. Gálatas, capítulo 22 e 23, o idioma do Espírito se chama o fruto do Espírito. O idioma do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você já ouviu falar esse idioma? Você aprendeu antigamente na sua escola bíblica dominical? Esse é o idioma do Espírito. Amor. Amor está muito relacionado à nossa capacidade de perdoar e continuar caminhando a segunda milha, terceira. Alegria. A alegria do Espírito não é uma alegria que está relacionada às circunstâncias. É uma alegria que vem de Deus. Paz. Está tudo caindo ao seu redor, mas vocês têm paz. Paciência. 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 Amabilidade. Em casa, tem dia que eu acordo virado no giraia. E eu sei que você de vez em quando acorda virado no giraia. Se você não dormiu bem, se o marido ronca, se a mulher ronca. Olha, uma ferida exposta aqui, hein? Achei uma solução maravilhosa, irmãos. Você coloca o som do útero materno. Você escuta até o batimento cardíaco da sua mãe lá no negócio do YouTube lá. Glum, 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 parece que está dentro do útero. Pô, muito melhor que o ronco, você dorme. Bondade, fidelidade. Bom, eu estava falando. Aí você acorda virado no giraia. Mas, cara, o seu filho não tem culpa que você acordou virado no giraia. A sua mulher não tem culpa. Então mantenha-se calado. Coloque uma plaquinha assim, virado no giraia. Não falar comigo agora, nesse período. O duro é, a pessoa, ela acorda azeda, e ela sai azedando a família inteira, cara. Cara, isso é terrível. A gente tenta usar o humor para que os nossos cutucões sejam mais palatáveis, mas não tem coisa pior do que conviver com gente amarga. Ninguém tem culpa que você está com falta de açúcar. Toma um café, pelo amor de Deus. Né? Cafezinho, cafezinho. Você viu essa semana a charge do café gourmet e do cafezinho? O cafezinho fica assim, açúcar, açúcar, açúcar. Alguém já viu? A chargezinha do cafezinho? Lá em casa é cafezinho, porque café gourmet a gente não está conseguindo pagar nem o café normal. R$40, meio quilo de café. Significa que está 80 quilos. Logo, logo os caras vão parar de traficar cocaína e vão traficar café. R$80 o quilo. Imagina? Gente, a gente é brincalhão assim, mas a gente é sério, tá? Tá com visita hoje aí. A minha esposa fala, seja você mesmo, com moderação, né? Então, com moderação. Mas é isso. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estou precisando de café. Quiser me dar café gourmet, também aceito. Gente, só que precisa praticar. Porque sabe qual é a língua que nós aprendemos com os nossos pais? E eu vou falar quais são os nossos pais. Nós aprendemos imoralidade sexual, nós aprendemos impureza, nós aprendemos libertinagem, nós aprendemos idolatria, nós aprendemos feitiçaria, nós aprendemos ódio, nós aprendemos discórdia, nós aprendemos ciúmes,
nós aprendemos ira, nós aprendemos egoísmo, nós aprendemos dissensões e facções, nós aprendemos inveja, nós aprendemos embriaguez, nós aprendemos orgias. De que pais eu estou falando? Nosso pai Adão e a nossa mãe Eva. Porque nós somos seres caídos. Deus não sonhou com isso para nós. Mas a partir do momento que você é um humano, vivendo numa sociedade corrupta, é isso. É isso que nós somos. Infelizmente. Eu tenho lutado para que você diminua a sua minutagem nas redes sociais. Por quê? Porque tem duas coisas. Se você ainda não assistiu o Dilema das Redes, pelo amor de Deus, você vai gastar 1 horinha para você assistir o documentário no YouTube, no Netflix, e vai ampliar a sua cabeça. Porque as redes sociais, elas foram criadas num mecanismo para te viciar. Existe uma descarga dopaminérgica todas as vezes que você está nas redes sociais. E tem muita gente viciada. Agora, o segundo é, o que você encontra nas redes sociais? Você encontra, para mim, tá? A minha opinião, você encontra o esgoto do mundo. Você está sentindo algum cheiro de cocô aqui? Não? Sabe por que não? Porque nós temos um sistema de encanamento que, por mais que alguém possa ter feito aqui antes do culto, aquilo fica correndo por baixo, então você não sente o cheiro. Mas, se nós sentíssemos o cheiro de um esgoto correndo a céu aberto, você sentiria? Porém, sabe o que são as redes sociais? Tudo aquilo que você pensava e não tinha coragem de falar, agora é falado nas redes sociais. Os maiores absurdos que você teria vergonha de falar para alguém, hoje é dito nas redes sociais. E mais, é dito, é feito, é expressado, é canalizado. As redes sociais é um inconsciente a céu aberto, é um esgoto, gente. Então tem coisa que é engraçado, um memezinho, mas tem coisa que é absurda. Você vê cada expressão violenta. Eu não vou ficar falando detalhes, porque tem crianças aqui. Mas hoje em dia, até, vocês sabem o que eu estou falando, se faz nas redes sociais. E a gente acha que isso é normal. Não é normal. Agora, lembra que eu falei para você que para você aprender a língua do Espírito, você também precisa praticar? Então, faça uma avaliação honesta, irmãos, sem espiritualizar. Quanto você investe de tempo nas suas redes sociais e quanto você investe de tempo na edificação do seu espírito? Na edificação, escutando uma música que faça bem para você, que fale ao seu coração, que ministre você. Quanto você investe de tempo em oração? Eu tenho feito propositalmente nas nossas celebrações tempo de meditação de 2 minutos, e mesmo assim, às vezes eu abro o olho e eu percebo gente inquieta, porque a gente não consegue ficar 1 minuto em oração, mas você fica 1h30 no Instagram e você não sabe nem o que você viu depois dessa 1h30, mas você não aprendeu, você não pratica a língua do Espírito. Não sou eu que vou dizer para você o que é certo e o que é errado, mas eu gostaria muito de que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração a legitimidade de falar a língua do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade. A gente pratica. Agora, dentro da nossa teologia, a gente aprendeu sobre salvação, como se a salvação fosse um momento pontual, em que num culto, numa celebração, você levanta a mão, aceitou Jesus, e parece que isso basta. Não basta. Você nem sabe do que você está fazendo, nem o que você está fazendo. Só porque você chorou num culto e levantou a mão, não significa que você tem relacionamento com Deus. E eu vou dizer para vocês, como pastor, eu já fiz muitas visitas em lugares absurdos. Tem família que não consegue se reunir, porque sempre que se reúne, briga. Tem gente que, por causa de política, parou de falar com seu pai, parou de falar com seu irmão, parou de falar com a sua mãe. Tem gente que não consegue ficar sem reclamar do filho, cara. Sentou na mesa, encontra alguma coisa que está faltando, não consegue fazer um elogio. Por que não consegue? Só consegue fazer crítica e não consegue fazer um elogio. Porque só fala da língua da carne, é gente egoísta. O que ela não percebe é que está manifestando a si mesmo no outro. Porque se você escolher olhar para o que falta, sempre vai faltar. Quando foi a última vez que você fez um elogio sincero e honesto para o seu filho? Sincero e honesto para o seu marido?
Disso eu não posso reclamar não, viu? Eu falo brincando um monte de coisa. Mas se tem alguém que é parceiro comigo, é minha esposa, meu. Às vezes a gente está no maior perrengue, sei lá, pensando na educação dos nossos filhos ou de grana. A gente senta e tem conversas honestas. Sem falar assim, Má, eu queria que você refletisse sobre essa coisa. E ela já, porque você também? Não é assim? Pessoa, eu preguei sobre isso em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é o seguinte, o Adão faz besteira, e na hora que Deus vai conversar com ele, ele fala, é a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele joga a culpa para o outro. A culpa é sempre do outro. Cuidado com gente que a culpa é sempre do outro. Aí, a mulher olhou e falou assim, foi a serpente. A serpente olhou para o lado, não tinha mais ninguém, ficou ruim para ela. Mas é isso que faz gente que está na carne. Não assume a sua responsabilidade. Assume. E outra, para de ficar culpando os outros. A culpa é sempre do outro. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu filho. A culpa é de não sei o quê. E a sua? Aliás, vou repetir uma metáfora que eu usei acho que 2 semanas atrás. Que é assim. Imagina, é só imaginação. Imagina eu e Mayra e um bebê de 6 meses, ok? Só imagina, tá tudo bem, já estamos crescidos, já sou vasectomizado. Estamos lá, um bebê de 6 meses. Eu estou lá trabalhando na sala, Mayra de repente está na cozinha. O bebê, que a partir dos 6 meses começa a virar, que nem um peão, rolou e caiu da cama. Tem 3 formas de reagir. O bebê caiu da cama, o que ele está? Está chorando, está esperneando. Eu posso me culpar. Ai, meu Deus, o que eu estava fazendo? Que eu não vi esse bebê cair. Nossa, vida, céus, azar. Resolve o problema? Não, o bebê continua chorando lá. Agora tem uma segunda forma de fazer também. Mayra, você também. Você não olha para as coisas. Você não sei o quê. Então eu não me culpo, agora eu culpo o outro. Resolve o problema? O bebê continua chorando. E terceira forma é, você acolhe o bebê. Leva o bebê para o hospital. Cuida do bebê. E depois traça um acordo sem culpa, porque a culpa, Jesus já morreu pela sua culpa, amém? Jesus já morreu pela culpa do seu pecado, amém? Então para de ser a voz do diabo acusando os outros. Porque quem fica acusando, quem é o acusador desde o princípio, é o diabo. Resolve, faça um combinado. Faça um combinado, vamos colocar aqui o bebê conforto, aqui, vamos colocar isso aqui. Resolve o problema. Para de acusar o outro. Isso é a língua do Espírito. A língua do Espírito é amor, a longanimidade, é ser bondoso, é ser paciente. Mas essa língua precisa ser praticada em oração. Essa língua precisa ser praticada com devoção. Gente, eu estou vivendo uma fase nova na minha vida. A nossa casa hoje, depois de 13 anos, eu sei até o cheiro do pum da minha esposa. E ela também. Então, a gente já... Difícil tretar, assim, sabe? Difícil. A gente mais... Tem umas conversas difíceis, mas briga a gente não tem mais, assim, sabe? Os nossos filhos, agora só precisa mandar, é uma coisa maravilhosa. Vai tomar banho, aí ele vai tomar banho. Antigamente não, né? Tinha aquele negócio, vai. Eu estou vivendo uma fase boa. Mas eu vivi muito tempo me culpando por muitas coisas. Outro dia, numa conversa com uma amiga aqui da igreja, eu falando, por que eu faço isso e as pessoas vão embora? Por que eu faço isso e as pessoas não sei o quê? A pessoa falou, você é tão bonzinho que só se aproxima de gente que é o que você pode dar, não se aproxima pelo que você é. Então, já fica a dica aí. Se você está aqui na igreja por causa de Jesus, amém. Você é bem-vindo, fica aí. Se você está na igreja porque você acha que é uma mensagem bíblica, amém, fica, Deus abençoe, vai para a célula. Mas se você quer ir embora da igreja por causa do pastor, amém também, pode ir. Pode ir, Deus te abençoe, vai. Mas você não vai ficar por causa de mim, porque eu não vou mais ser refém de você. Porque isso é coisa de criança. Criança faz birra? Faz, Kleber, faz birra? E adulto, faz birra? Criança faz birra, chega no shopping e eu quero, né? Sorvete, eu quero. Criança faz birra, e adulto faz? Claro que faz. Adulto dá gelo, fica sem falar. Eu vou ficar, não vou. Esse mês eu não vou no culto, que é para ver se o pastor vai sentir minha falta. Então não vai, não venha. Não venha, porque eu não vou mais atrás de você, não.
Se você for novo convertido, até vou. Mas se você é velho de igreja, o problema é seu com Deus. Porque você está vindo por causa do pastor ou por causa de igreja? Ou por causa de Deus? Estão entendendo o nível de infantilidade? Aí as igrejas não crescem. Esse povo que está dentro das igrejas evangélicas no Brasil, eles saem por aí fazendo vergonha para nós. E eu espero que você não seja mais uma dessas pessoas, bebê chorão de Jesus, que fica fazendo vergonha por aí. Que você seja alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio de amor, alguém cheio de alegria, alguém cheio de paz, alguém longânimo, alguém que faça o bem, alguém que seja cheio de Deus. Estou nem vendo mais você. Está entendendo? Quem aqui tem mais de 5 anos de crente? Estou nem vendo mais você, está entendendo? Você já está na idade, depois de 5 anos de crente, você já está na idade de ser pastor de outras pessoas. Você pastoreia e é pastoreado. Ó, todo domingo eu falo de célula, não falo? Você vai na célula? Você não vai. Você está fora do rebanho. Você tá aí. E não estou falando de, a nossa célula não é de multiplicação, aquele negócio lá de chicote, não, tá? Não sei qual é a experiência que você tem, não. Mas você está caminhando sozinho, porque a gente está caminhando em bando, e você está tipo assim, ó, tá todo mundo aqui, ó, no bandinho. Aí tem uma ovelha, bé, 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 e o lobão está aqui, ó, o lobo tá para te pegar, e você está aqui tipo, bé, eu caminho sozinho, eu sou leão, você é ovelha. Não vai, não sabe nem para onde a gente está indo como igreja. Quero concluir que eu me empolguei. Melhor pregar com esboço, né? Com esboço tem lá, primeiro, segundo, terceiro ponto, né? A conclusão, falou muito. Ah, gostaram? É, nós é ovelha, irmã, nós não é leão. Quero ver você para traduzir o noi, que é o noia. Isso aí, eu traduziu bem. Parabéns, que isso. Quero finalizar. Gente, uma boa interpretação bíblica precisa fazer dialogar os textos. Por isso que eu já falei de você parar de pegar versículozinho e ler o capítulo inteiro. Pegar o capítulo e entender em qual livro está sendo falado. Se é no velho ou se é no novo. Para quem é aquele texto? Como a gente tira o princípio disso para nós? Então, para nós, os batistas, existem 2 línguas no Pentecostes, tá? Existe a língua, de fato, dos anjos, ok? A língua dos anjos, dentro da teologia bíblica do Pentecostes, era o testificar de que a salvação não era apenas para judeus e ela chegava aos gentios, ok? Então, o que aconteceu? A igreja começa em Jerusalém, primeira igreja batista em Jerusalém. Por que batista? Tudo tem que ser primeiro alguma coisa, né? Já é ridículo, né? Primeira igreja batista de Suzano. Aí se não for a primeira de Suzano, é a primeira da rua. Primeira igreja batista do bairro Vila Rubens, entendeu? O cara tem que ser a primeira batista de alguma coisa, né? Então, a primeira igreja batista de Jerusalém. Lá em Osasco tem 5ª igreja batista. Olha, tem escadinha? Olha. O evangelho vinha sendo disseminado aos judeus. Mas, em Abraão, o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12 é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas os discípulos relutaram muito para isso. Então, quando houve o sonho de Pedro, em que se descia um lençol, os mais antigos sabem do que eu estou falando, descia-se um lençol com coisas impuras. O Espírito dizia: levanta e come. Ele falou: jamais toquei em coisa impura. E aí o Espírito diz a Pedro: não diga que é impuro algo que Deus purificou. Acabando de ter o sonho, ele vai se encontrar com Cornélio, um gentio. E o Cornélio está falando a língua dos anjos. E ali então fica visível, não só para Pedro, mas para toda a igreja, de que os gentios estavam sendo inseridos na expansão do reino de Deus. É a mesma discussão que está no livro de Gálatas, é a mesma expansão que está acontecendo no livro de Coríntios. Então, os batistas acreditam na língua dos anjos? Sim. Agora, alguns pastores batistas acreditam que, uma vez que a igreja já se tornou universalizada, não existe mais motivo para haver línguas dos anjos. Outros pastores dizem que não, pode acontecer que exista as línguas. Falando entre pastores batistas, existe essa discussão.
Porém, nós usamos o princípio de 1 Coríntios capítulo 12, que se alguém fala em línguas, fala para sua própria edificação, e que deveria haver um intérprete se for feito para a igreja. É apenas isso. Ok? Então, não tem muito mistério, eu não preciso esconder o jogo. Tem gente que pergunta, vocês acreditam, vocês não acreditam? Se a interpretação pode ser no culto. Agora, se você fala a língua dos homens na sua casa, e é para a sua edificação, fica à vontade, fala lá, Deus te abençoe. E é verdade sobre isso. Porque essa é a grande dificuldade que a gente tem com os dons. Eu não tenho muita dificuldade com isso, não. Agora, a língua, no capítulo 2, não é língua dos anjos. É o poder dado por Deus para a compreensão de cada um na sua própria língua materna. E a gente perde por não compreender isso. Porque Babel é Pentecostes ao contrário. Ou o Pentecostes é Babel ao contrário. Em Babel, o que você tem são pessoas arrogantes. Vamos construir uma torre que chegue até o céu. Como que constrói uma torre que chega até o céu? Qual é o limite do céu? Isso é metáfora. Quer dizer, vamos ser conhecidos. Vamos fazer o nosso nome conhecido sobre toda a terra. Isso é arrogância. Isso é prepotência. E quando há arrogância, quando há prepotência, não tem Deus ali. Não tem salvação ali. Pode até não estar acontecendo Babel, literalmente em algum lugar do mundo. Mas Babel pode estar na sua casa. A sua casa pode ser Babel. Se você é arrogante, se você é prepotente, se você perdeu a capacidade de ouvir, se você é um acusador, porque a acusação, eu acabei de falar que é coisa do diabo, tem Babel na sua casa. Aí não tem como subsistir. Não tem. Aí é cada um falando uma língua. Agora, Pentecostes não. Eles estão reunidos, humildemente, aguardando da parte de Deus, o Espírito Santo. Daí não tem arrogância. Aí estão aguardando de Deus. E tem hora, gente, a gente deveria fazer isso sempre. Mas tem hora que a gente está numa enrascada, ou no casamento, ou na educação dos nossos filhos, que a gente deveria parar e ouvir a Deus, ao invés de sair fazendo um monte. Você vai trocar de emprego, para e ouve a Deus. Ora. Você tem que fazer uma guinada na sua vida, para e escuta a Deus. Para de ser arrogante. Está dando errado, seus filhos estão se afastando de você. Para e escuta a Deus e tenta se perguntar o que está acontecendo que seus filhos não querem mais estar perto de você. Agora, se você for arrogante, você está em Babel, não consegue ouvir. Agora, se você está em Pentecostes, o Espírito vem como sopro. E aí você consegue compreender. Pequei. Aí você pecou. Aí você pede perdão. Se é perdão para Deus, perdão para Deus. Se é perdão para alguém da sua família, perdão. E segue. Segue em nome de Jesus. É isso que eu tenho para dizer hoje para vocês, meus irmãos. Segue em nome de Jesus. Sem culpa. E se você já pediu perdão e a pessoa não te perdoou, ou se ela até te perdoou, mas não consegue mais caminhar perto de você, sem culpa, você já entregou para Deus. Segue a vida, porque Jesus já te perdoou. Agora, fiz um monte de gracejo, mas eu queria que você entendesse a importância dessa mensagem. Que o Espírito complete o que eu estou tentando partilhar com vocês. Amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos,